Goiânia, Goiás de uma maneira geral, quando chega os anos 2000, a gente estava numa efervescência política de novos caciques aparecendo, economicamente ainda estávamos, né, sentindo o impacto que foi trazido, sobretudo, não só do final da ditadura, mas pós-Sérgio 137. O acidente com material radioativo em Goiás. Os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear estão examinando todos os moradores das áreas próximas ao local da contaminação. Os moradores próximos ao local do acidente, com suspeita de contaminação, foram transferidos aqui para o Estádio Olímpico de Goiânia, onde recebem tratamento especial de médicos e técnicos da Comissão de Energia Nuclear que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui, eles recebem banhos químicos para fazer a descontaminação. O rock independente, underground, ele sempre existiu, né? Pra você ver, HC 137, tinha várias tretas de metaleiro com punk, porradaria, essas coisas todas. Pra você ter noção, os shows do Sererê, fica um monte de cadeira lá, né? Show de metal com cadeira. E eu pirava, vendo aquele visual do cara cabeludo, roupa rasgada. E aí descobri que rolava um espaço chamado Martins Sererê. E aí, a partir do momento que eu descobri onde que era a meca da música barulhenta, cara, acabou. Aí dali, pra poder entortar a vida... Aí no começo dos anos 90 tem uma virada. Tem uma nova leva de bandas aparecendo em Goiânia. E eram bandas bem legais. Ô, tio Pop! Hit absoluto. Loucura total. Bora ver! Eles eram os massa. O Mechanics era a banda que eu queria ser. O Mechanics tocou no circuito desde 98, por aí, 97. Tocaram no circuito underground de São Paulo, todos os lugares obscuros e inferninhos de São Paulo, o Mechanics circulou. Inclusive, quando eu tocava com eles, a gente tocou em São Paulo, tocou no Rio, tocou em Brasília, interior, várias vezes, cara. O Mechanics é uma banda que vai surgir, cara, como um efeito de um momento ali que foi amplificado pelo Nirvana, né? Fred, esse cara mora na minha cidade, faz uma banda tão legal quanto os Titãs, que pra mim era tão legal quanto os Ramones, sabe? E mais quando mora aqui, cara. Você tinha uma cena, né? E que era uma cena nova e tava pulsando ali, né? E a gente logo acabou se aglutinando e tal, né? E aí eu conheci o Léo Bigode e aí a coisa foi por água abaixo. Olha só o line-up. Los Hermanos, Matanzas, Nação, Patrulha, Ratos, Mundo Livre. Você tá doido, velho. Cara, a Monstro surge, sei lá, depois do Noise, né? A Monstro surge em 98, 97, para 98. E o Noise, eu acho que ele surge, cara, no momento que a cena tava borbulhando, que era metade dos anos 1990.
E a Monstro só surgiu em seguida, que era para quê? Para dar uma vazão a esse material. Mas tem uma outra iniciativa, cara, que eu acho que é fundamental, que é uma loja que se chamava Buraco. Então lá nessa loja, né, o Oscar, por exemplo, que era um cara também, uma figura super importante nacionalmente no lance de fanzine, etc, etc, ele criou um selo independente de fita cassete, chamava Sonic Records. A Sonic Records lançou demos de todo mundo, Decibéis, Debiloides, Casa Bizantina, Dival Fornal. Fiquei amigo do Léo ali na loja, no degrauzinho da frente, assim, pra rua. E aí, a essa altura ali, foi lá na frente da Buraco, ainda ali na Rua 8, que eu e o Léo tivemos uma ideia de fazer o Goiânia Noise Festival. E aí eu ficava, cara, a gente tem que lançar as bandas aqui, cara, a gente precisa profissionalizar, a gente pegar esse material e gravar, fazer uma fitinha, fazer um CD, fazer um compacto, já que tem essa cena, tinha o noise que estava acontecendo já, que tinha dado repercussão legal nos 3 primeiros anos, né? E aí no terceiro noise a Monstro surge, no 88. Eu sempre falava, a gente tinha uma ideia de um fanzine, eu cheguei a desenhar uma capa, assim, que chamava Monstro. Aí, então, bora aí, a gente usa esse monstro e tal, pra lançar. E a gente, não, bora, vamos montar uma loja de vinil e pra lançar compacto. Aí nessa época surgiu a Monstro, cara. Quando a Monstro surgiu, eu falei, cara, que massa isso aqui, tipo. Eu já conhecia o Léo e o Maestro dos shows aqui mesmo, eles tinham uma loja aqui embaixo, que era a Sonic também, eu ia lá de vez em quando comprar disco. A Monstro, felizmente, ela foi crescendo e ela não tinha tanto espaço para poder abarcar tudo, porque ele dava espaço para as bandas daqui também trazendo coisa de fora. E nessa época, assim, a Monstro ainda era um selo underground pequeno, né? Não tinha os festivais, mas os festivais eram bem modestos, assim, se estourou um dia, né? Não tinha dinheiro de incentivo ainda, era tudo feito na tora, do it yourself. Pô, cara, esse papo de ser grande aí, não sei o quê, de sucesso, rádio, isso não faz o menor sentido, né? A ideia sempre foi criar espaços alternativos, né? Criar uma cena alternativa, de preferência que essa cena seja autossustentável, né? Guardou com carinho que tá aí no sebo. É nóis. Chubisco surgiu totalmente por acaso, sabe? Eu sempre tive vontade de montar um selo, cara, só que eu não sabia que eu sempre tive vontade de montar um selo, né? Que eu olhava meus discos assim, eu olhava as gravadoras, eu sabia que banda que era de qual gravadora, sabe? E aí, tipo assim, eu comecei a escutar punk, né? E comecei a perceber que existiam selos punks e à medida que eu fui lendo sobre o movimento, eu comecei a, cara, que massa a ideia de montar um selo, lançar as bandas e tal. E assim, eu via que tinha um monte de banda que era massa, que, tipo assim, cara, esses caras não vão entrar na Monstro, o Monstro vai lançar desse povo, então alguém tem que fazer isso. Aí os caras da banda falaram, cara, por que você não pega esse dinheiro que você ganha trampando com seu pai e junta pra pagar as capas e lança o selo? Falei, cara, beleza, isso aí. O Chubisco ocupou um espaço dela, assim, mais no underground, entendeu? Ocupou um espaço de fazer as coisas com mais bandas punks e tal. Tinha uma barreira muito grande entre os caras da Monstro e a cena metal e punk. E não posso esquecer o Segundo nunca, porque o Segundo tá na batalha ali fazendo shows mais difíceis, né? Uma coisa que tem um público mais restrito, porque é uma coisa bem underground mesmo, que ele faz até hoje. Então os pequenos selos acabavam dando valor a essas bandas que não conseguiam ter esse apoio. Aí quando eu vi, já tinha 30 bandas lançadas pelo Chubisco e, tipo, o negócio tava solidificando aqui, né? Eu comecei a fazer show, começou a ter um monte de banda me pedindo pra tocar, sabe? Tinha essa efervescência, né? Um monte de bandas surgindo na época, 98, 99, 2000 e... Aí o pessoal da própria escola técnica lá montou a Liga Hardcore,
começou a fazer os shows no Cantoria ali embaixo, ali, era o Bacurau, o Guga, a Érica. E a gente começou a organizar um evento chamado Domingão da Brodagem, que era totalmente independente, alternativo e cobrava-se R$1. E a gente fazia questão de chamar bandas que a gente falava que não estava na panela da Monstro. E durante o intervalo das bandas, né, tinha o palco que ficava livre. Então, em determinado momento, a galera subia, né, nego bêbado começava a gritar, capé, tá não sei o quê. E de repente, eu não recordo quem, um cara pega e fala assim, eu queria falar aqui, ó, o Domingão da Brodagem é o espaço, que aqui, ó, pra quem não tá lá na Monstro, pau no cu da Monstro. Quem quiser falar aí, ó, do pau no cu aí, pode falar. Pau no cu da Hardcore! Pau no cu da violência no Hardcore! Pau no cu do filho da puta! Pau no cu do Bigode, pau no cu do Márcio Júnior, pau no cu do Mecânicos, o pau no cu do filho da puta, que organizou no show, chegou as bandas pra tocar, falou, isso aí. Chega de panela aí, E essa coisa começou aquele dia no Domingão da Brodagem, né? E meio que a coisa pegou, né? Então, sempre que tinha eventos lá no Cantoria do Domingão da Brodagem, tinha essa sessão, né? Do pau no cu do Léo Bigode, pau no cu da Monstro e tal. E aí eu peguei e falei, Léo, tá rolando um esquema que lá onde que a gente organiza o evento, né? Lá no Domingão da Brodagem, tá rolando que a galera começa a falar pau no cu da Monstro. E o Léo, muito doido, falou assim, vem que massa, que doido. Cara, então virou uma coisa meio que merchandise do rock goiano desse período. pau no cu do Léo Bigode! Hang the Superstars. Pode aplaudir que é bom. O Hang the Superstars, o Hang the Superstars, o Hang the Superstars, é Hang the Superstars. Oh God! I fall! You're pussy! Control! Control! It's a pussy control! O Hang sempre foi uma banda de todo mundo, né? Assim, acho que a banda mais benquista de Goiânia é o Hang. O Hang foi, com certeza, a maior influência local que a gente teve pelo lance de ser diversão, que eu acho que é isso que importava na época. Me falaram que vocês não gostam de ensaiar. Isso é verdade ou não? Ou já passou essa fase? Não é bem ensaiar. É que os ensaios nossos acabam virando festa. Cara, o Hang surgiu que eu fui atender um cliente que eu tava fazendo uma logomarca e o Túlio do Motherfish encontrou lá por acaso. Ele chegou e falou: cara, ele está tocando. Eu falei: cara, tô com banda, nada, minha guitarra tá jogada lá em casa, nem tô tocando. Eu sempre tinha aquela ideia de que uma boa banda começa com um bom nome, né? Aí ele foi, cara, eu achei incrível. Ele tirou o nome assim no papelzinho. Aí o nome da banda é Hang the Superstar. E eu acredito que significa o quê, né? Ele enforca as superestrelas. Eu falei, puta, cara, o nome é bom, né? Mas a princípio seria só um projeto, assim, só pra um show. Eu falei isso pra ele, nem dei muita moral, né? Falei, nem pra lembrar disso. Aí depois surgiu um show que o irmão dele, Marcelo Socolão, fazia nos puteiros da cidade. Aí quando fez o show, ele saiu, né? Porque a ideia dele era só fazer um mês. E eu gostei demais do nome, gostei demais da história e continuei. Aí todo o resto, toda a estética da banda foi tudo coisa da cabeça do Maurício, assim, é tudo mérito dele. Dynamite!
Mas eu sempre gostei de fazer uma coisa meio diferente, um pouco assim do né? Ambiente de rock, então vou chegar de terno e gravata. Conceituando do Ring Superstar, bicho, um negócio assim, cara, de filme, velho. O ringue ia do metaleiro ao roqueiro, de garagem, do punk ao indie, todo mundo se divertia a valer com o ringue, assim. E eu me lembro muito forte um show da Ring lá na Oxbox até. Foi um show assim emblemático. O objetivo era só divertir, cara. Não era nem lotar uma banda. O negócio era mais... O negócio era, tipo assim, meus amigos tinham bandas boas, tá? Muito boas. E faziam shows direto, cara. Eu queria montar uma banda pra abrir o showcase. Era uma banda pra participar da turma. Que era o Iggy Pop que falava assim que a pior coisa quando você vê um show é a indiferença da plateia. Eu prefiro incomodar do que passar em branco. Eu não acho que eu sou uma figura que passava em branco e não acho que o MKN era uma banda que passava em branco, mesmo a gente fazendo uma coisa muito banal. Cantar com voz é fácil, sem voz é arte. Entendeu? Esse é o lance. A primeira vez que eu ouvi MKN, eu achei muito ruim porque não tinha nada a ver com o que eu gostava. Só que foi só a primeira vez, depois eu fiquei viciado, assim. Até hoje eu sou apaixonado pela banda. Eu imagino, assim, que as molecada mais nova via e pá, e ficava, né, assim, pô, cara, olha os caras aqui daqui de Goiânia botando pra quebrar. O MKN foi uma parada muito forte, assim, quando a gente ouviu em termos de referência, assim, pra gente começar a fazer os nossos sons mesmo, assim, sabe? Quando você vê um show no Martin Sererê, do MKN a primeira vez, você fala, cara, esses caras estão tocando aí, velho. As músicas são foda, mas se você for ver, tipo assim, olha o tamanho desse palco, sabe? Você fala, cara, velho, eu acho que um dia eu posso chegar. Isso é um sonho mais próximo, que favorece assim, a galera montar a banda e não ver aquele palcão que parece impossível chegar lá. E o público de Goiânia tirava uma onda, assim, brincava com a gente, jogava coisas. Tinha gente que adorava estar na frente e ganhar um banho de cerveja. Teve show, assim, da gente ter 80 latas de cerveja no palco. Imediatamente após eu começar a ver os shows, eu comecei a fazer os shows da minha banda. Eu passei a entender isso. E a referência que tinha do Jukes, que é a banda do Léo, e do Mechanics, que é a banda do Márcio, que depois foram meus sócios da Monstro, era muito próximo, porque eu vi, cara, se esses caras fazem, eu também posso fazer, entendeu? E a gente, pô, esse gordinho é meio mala e pá, né? Outra onda, porque não tinha um background mais punk, de centro, assim, sabe? O Punch, o MKN sempre pareceu muito goiano, cara. O Mechanics, o Ring me parecia mais próximo, mais escotec, mais Oxbox. O MKN é uma banda que é do setor oeste, do setor moeno, né? Nós somos playboy, né? Muito diferente do que os caras que são do centro, do Coimbra, de Campinas, do Parque das Laranjeiras. O MKN, diferente da maioria das bandas de Goiânia, não tinha preguiça de ensaiava pra caralho. Parecia uma balbúrdia o palco, mas os moleques tocavam muito. O Rodrigo, o César, o Jorge, o Mestre, tocam bem pra caralho. E você vê, a MKN era, nesse momento que a gente tá falando, modéstia à parte, a MKN era a maior banda.
Então eu acho que essas 3 bandas meio que elas são definidoras, assim, que era a gente, o Hang e o MQN. Assim, essas 3 bandas, elas deram um perfil que se reverberou muito, né, cara? Eu queria pra caralho tocar no Goiânia Noise, entendeu? E participar dessa cena. E aí eu percebi que só ir lá, conversar e mostrar as coisas, chamar os caras pra ver o show, não ia ser o suficiente pra poder agradar os caras. Então eu fiz do meu jeito. Goiânia, Austin! Os primeiros Bananadas aconteceram sem a Monstro. Então eu fiz o primeiro em 99, fiz em 2000. Aí em 2000 eu comecei a fazer uns shows com o Razuki, jornalista do Jaime Câmara na época. E aí a gente ficou sabendo que o Mudhoney vinha pro Brasil. E aí tinha uma pilha maluquice nossa com as bandas de Seattle, Sub Pop, etc. Era referência pra Monstro e era referência pro Bananada. E aí a gente resolveu, numa empreitada, fazer um show do Mudhoney com eu e o Razuki e o Márcio e o Léo, incorporando uma coisa só. Porque quando ele falou, eu queria entrar, vamos fazer uma sociedade, vocês estão fazendo os negócios, eu também tô, acho que junto a gente pode mais e tal e tal. Ele trouxe o Razuki num papo assim, encamentando a cabeça do cara, né? Tipo assim, não, o Léo e o Márcio são amigas, são fechados. Se eu for sozinho, eu vou perder. Então eu levo o Razuki comigo. Eu e o Razuki ficamos à frente da comunicação e do show, e o Márcio e o Léo Bigode ficaram atrás do conceito, dos discos, etc. E meio que virou uma coisa só. O Fabrício, ele sempre teve um olhar muito mais mercadológico da coisa, que naquele momento o Bigode, o Razuki, o Márcio acabaram meio que aderindo à visão do Fabrício. Mas o Fabrício, ele tinha essa coisa, ele tem um potencial de produção, cara, que é uma coisa gigante. E na Monstro ele começou a virar a frente do negócio. Ter banda é difícil, meu irmão. Tem que pagar o preço. E o preço é altíssimo, é um preço que eu pago até hoje, cara. Todo mundo largou emprego, todo mundo largou namorada, todo mundo largou tudo. Eu vendi o meu carro, eu tinha uma Estrada de Vento de 2002 na época, trampava de mecânico com meu pai. Então, assim, nós somos uma banda assim que viveu de banda, que viveu não, que sobreviveu de banda por 5 anos, cara. We're going to a show tonight! It's time for getting higher. You know I know, baby, it's always the same. We got the chance, black boots, living at 8. A gente tocava Rockefeller, saca? A gente era fã de Rockefeller. E aí a gente falava assim, véi, vamos tocar aquela música do Rockefeller, Hometown e tal. Cara, eu conto nos dedos algum show do Rockefeller dessa época que tinha menos de 300 pessoas, velho. E tudo isso aconteceu justamente por uma questão orgânica, cara, de público, que se refletiu no Brasil todo. Nesse período, cara, existia um burburinho do rock alternativo brasileiro, assim, não só em Goiânia, no Brasil. Bandas de todos os tipos soltando material de um nível de produção e de profissionalização que até então não tinha. O Rockefeller veio gravar comigo. E esse disco foi lançado pela Monstro. E a Monstro tava botando fé nos caras também, assim, né? Era uma banda que tava rolando. Tava bem falada nos meios. Eu acho a produção daquele álbum assim, muito acima, cara. Mas muito acima da média. Tanto é que quando o Fabrício Nobre ouviu, cara, ele falou, porra, velho, que foda. Vocês vão tocar o Brasil inteiro com esse disco aqui. I got a Midnight Express. I got a Midnight Express. I got a Midnight
Rock Fest tem uma coisa que a gente foi, assim, um pouco perseguindo, assim, sabe, no meio. Porque eu acho que nós somos a primeira banda, cara, de Goiás, do rock de Goiás, que não era, assim, desse rock tosco. Sacou? Você pega o MKN, é uma banda de garagem, tosqueira, podreira, foda, incrível. É isso. Você entendeu? Mas a gente, assim, tipo, pá, a gente tinha um figurino ali, a gente tinha umas roupas diferentes, sabe? A gente tinha uma postura de rock, de roqueiro, assim, diferente, sabe? A turma pegou muito no pé, falava um monte de besteira, que era boy band, que era isso, que nós era na época não tinha esse termo Nutella, né? Mas que era tipo Nutella, papapá. Só que é o seguinte, meu irmão, você não chama um cara de Nutella que faz tornando no Nordeste de ônibus de rodoviária, velho. Começou já no primeiro disco, vamos dizer assim, cheio, né? Aí a gente mudou para o português. Eu consegui convencer os caras que a gente seria muito mais interessante se a gente diferenciasse justamente por isso. A gente tocar em português, letras que o pessoal vai entender. Se fala de rock goiano, tem essa estética. Mas tem o Violins, que não tem essa pegada, que é uma banda que eu acho que é a mais duradoura, que mais lançou discos e que é mais conhecida, que tem fãs fora do Brasil inteiro e faz show e lota qualquer lugar. Toca campainha lá em casa, eu abro, é o Beto Cupertino, querendo gravar o próximo disco do Violins comigo. Cara, assim, sério, calculista, né? Sério, beleza, fechado. Uhul! Fiquei numa felicidade, bicho. Fiz, assim, uma festa na hora que ele bateu a porta lá. E o Violins virou minha banda predileta, cara. Pra mim é a banda mais legal de Goiânia. Por exemplo, você pegar o Violins, que o Violins foi de referência para umas bandas que vieram depois e tal, umas bandas mais indies e tal. O cara vai ver o show da banda e quer matar uma banda depois, né? E esse foi o meu primeiro disco a entrar na lista dos Top 25 da Rolling Stone. Eu tenho 5 discos na lista dos Top 25 da Rolling Stone. Esse foi o meu primeiro. E várias enquetes citam esse disco como um dos 10 mais importantes discos indie brasileiros. Tranque a porta que eu já ouvi barulho lá fora. Pode ser que queiram roubar a minha moto nova. A Monstro também nos ajudou muito, assim, né? Na divulgação dos discos, né? No lançamento dos discos, os discos chegavam, eles mandavam numa caixinha para todos os jornalistas do Brasil todo. Então saía matérias sobre a gente quando lançava disco em tudo quanto é lugar, né? Assim, então o disco foi eleito, a gente teve disco eleito entre os melhores do ano, da revista Rolling Stone, do jornal Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil. Aqui, cara, aqui é o início do início. Assim, esse aqui meio que a gente juntou aqui como uma lembrança que essas fotos são do primeiro show da banda. A gente usava as guitarras Jackson de metal, saca? Um negócio muito nada a ver. Então aqui, ó, esse flyer aqui, ó, esse é o primeiro show que a gente fez. Com o Blues for All, né, uma banda de blues, a gente abriu esse show. Depois, acho que foi o segundo ou terceiro show, que foi com o MKN, no Garage Café. Aqui foi um evento que eu acho que inclusive foi da Two Beers, que o segundo fez. O Rolling Chamas é uma festa de rock. E uma festa é difícil ganhar dela. Aqui, ó.
Nem um Paul McCartney ganha da porra da festa, mas foi uma rave boa. É, a festa é a festa, né? Alguém aqui já plantou uma árvore hoje? Então é o seguinte, rapaziada. Daqui pra frente, vamos pensar cada um plantar uma árvore. Só assim que a gente vai esfriar um pouco o planeta. Beleza? Sejam bem-vindos ao Carnaval Rolling Chama! Eu tinha um escritório no centro da cidade. A primeiro momento era uma ótima ideia de ter um escritório no centro da cidade que eu poderia atender os clientes mais perto, mas era uma péssima ideia. Era perto do Casarão do Rock, onde o Rolling Chamas começou os ensaios, cara. Então, se de uma hora para outra no meu escritório, cara, parou de trabalhar. Eu bancava pelo menos 5 garrafas de vodka e 5 caixas de Kaiser por semana, porque era o ensaio de segunda a sexta. E parava, cara. Eu lembro que o meu primeiro show foi Obeso, e logo depois do Obeso tocou Rolling Chamas. Expandiu meu mundo, assim, porque foi muito maluco ver aquela energia. A galera fazendo montinho, roda todo momento, em moche, aquela parada toda, e um molecão assim que nunca tinha visto nada. E o Rolling Chamas era aquilo, né, cara? Era tipo um, sei lá, na minha cabeça, um Raimundos, vamos dizer assim, uma coisa misturada. E eu pensei assim, nossa, o Fal, né? O Fal tava meio que... Tava todo mundo meio que... vestido diferente. Se esse cara desce no palco agora, eles vão rasgar a roupa desse cara. Porque o público tava enlouquecido, eu não tava entendendo o que eu tava vendo. Eu nunca tinha visto um show de banda goiana, local, com tanta gente esguichando. O Maurício Mota, ele tem uma frase que é muito boa, que fala assim: o Rolling Chamas dava medo. Sabe? Que porra que eles vão fazer hoje? Vai dar merda. Certeza que vai dar merda. E nunca deu. Nunca deu, cara. E ó, já acendeu fogo no palco, já soltou fogos no palco. Já cortou carne com faca. Carne, cara, com aquelas facas faca desse com tamanho, ponta. velho. Nossa, pensa, cara. Eu acho que a gente representa um momento, até porque nós éramos os mais velhos pra molecada nova ali, ó. Então a gente era meio formador de opinião pra muita gente, pros meninos novos que estavam ali no palco olhando, sabe? Aí os caras criam a comunidade Cuecas em Chamas e funciona, cara. Rapaziada do Cueca em Chamas, eu estou usando a cueca de ouro que eu ganhei de vocês. Muito obrigado. A gente tá levando uma festa pra você. Você tá ligado? Tem papel picado, tem cheiro de carne, sabe? Tem briga, tem sofá, sabe? Tem latinha de cerveja onde não é pra tá, tem pé onde não é pra tá, tem gente subindo onde não é pra tá. Porque se não for pra ser assim, não precisa fazer. O Martins Sererê, cara, é o melhor lugar do mundo. O Martins Sererê é uma espécie de um oásis, né? Tem umas árvores aqui. A gente tá muito no centro, na região central da cidade, sabe?
O primeiro trabalho que o Kleber me deu foi de vir visitar umas caixas d'água que um teatrólogo tinha indicado para o Kleber, as caixas d'água podia virar um centro cultural. Eu cheguei aqui, a energia desse espaço me pegou na hora que eu entrei lá pela 84. Cara, eu achei maravilhoso. Minha mãe que me deu essas mudas. Aí, acabei que eu vim para cá, eu falei assim, eu vou, mas desde que a filosofia de ocupação do espaço seja minha. Ninguém interfere. Aí aceitaram. E eu vim, e aí surgiu a ideia de chamar a Monstro para fazer os festivais dela aqui, porque ela fazia cada ano num canto da cidade, eu achava meio contraproducente. Foi o que aconteceu. Cara, o Martins Sererê é o CBGB de Goiânia. É como se fosse o nosso circo voador, é como se fosse, sei lá, o nosso hangar, sabe? O Martins Sererê, cara, era o palco perfeito, cara. Porque assim, é bonito, acústica perfeita, palco de madeira, altura do palco perfeita, quantidade de público perfeita. Então assim, é tudo muito bom. Se tiver 70 pessoas aqui dentro, 60, 50, você dá conta de fazer um show massa. E se tiver 600, 700, a coisa fica maravilhosa, abarrotada, entendeu? Porque você tem uma área externa ali legal, arborizada, aquela coisa gostosa de a pessoa ficar ali trocando ideia, onde montar as banquinhas. Você tem 2 teatros, uma super acústica, onde o som soa maravilhosamente bem, fácil. O Martins Sererê, eu acho que se ele não existisse, não teria essa potência que foi. É, certeza. Porque ele criou uma dinâmica de festival que até então a gente nunca tinha visto. Que eram 2 salas e era simultâneo. Acabava um show, começava outro. Acabava um show, começava outro. A gente se construiu ali, né? Assim, essa cena se construiu, se moldou, assim, sem dúvida alguma, com o Sererê, cara. Mas o grande lance pra mim que aconteceu, que foi o público, parece que a cidade de Goiânia estava pronta para receber uma loucura daquelas. Menino de 14 anos vinha pra cá e bebia e fumar maconha. Então, assim, era um território livre. Esse é meu amigo Brandão. Amigão da Você arruinei, mano. Trabalho com tudo há 200 anos. 42 anos. Isso é a estrutura do bigode, é? Não. Da Monstro, não? O que vai ser aqui? Você, mas foi coisa da Monstro? Não. Foi não? Não. Caralho, estrutura boa, hein? O Brandão abria, democratizava aquele espaço para qualquer produtor que chegasse para produzir, qualquer banda. Tinha uma facilidade maior, não tinha que 1000 EK de contrato, agora. O Brandão, ele vê aquele espaço com uma possibilidade, cara, de efervescência juvenil. O Brandão é uma pessoa muito especial, cara, muito especial, cara. Só que o Brandão tem um detalhe, velho, ele é muito corajoso, ele é nada careta e ele consegue perceber a centelha num jovem mesmo. Que também gerou conflito quando o Brandão começou a abrir o rock para esses bárbaros invadirem, esses roqueiros entrarem. Então o Brandão, ele sempre acreditou na juventude, ele sempre acreditou na loucura, ele sempre acreditou no novo. O grande barato é você ser democrático e ouvir as pessoas. E não cobrar currículo de artista. Aí chega um cara de 18 anos, 17 anos, você vai cobrar currículo dele? Não. Quando você pede currículo pesado, portfólio foda da pessoa, você está impedindo, de repente, um puta de um artista de subir num palco. Esse boy eu já te vi tomar. Não sei pra quem tu quer, mas me mostrar. Eu já cansei desse seu papo. Pra que justiça, eu não preciso disso pra me encontrar. Eu quero ver você Você vê se era uma das melhores bandas que tinha aqui. E o dia que tinha 14, 15 anos. Teve um dia que eu vim aqui no Martins Sererê e que tava tendo um negócio desse que o Brandão fazia, assim, de molecada. E o Brandão me ligou e falou assim, Fabrício, vem aqui, velho. Vem ver 2 meninos. Os 2 são menores de idade. Vem ver que eles estão tocando aqui. E aí, era a Mirella tocando com Gloom e o Dinho tocando com Ultra Vespa. E eu vim e fiquei assim, chapado. Falei, caralho, o Brandão. Eu tentei apresentar o Dinho para as produtoras locais durante muito tempo. Até que eles acordaram. Um dia o Fabrício falou assim, pô, o dia que eles vierem falar assim, Fabrício, ouve esse cara aí, ó. Ouve essa pessoa aqui. Quando vem falar assim, contrato, é um contrato.
eu aqui todos os dias, até 3, 4 da manhã, chegava muito moleque, eu tenho uma banda aí e tal, como é que eu faço pra tocar? Eu falei, vamos catalogar esse povo. Aí criei o Rock do Véi, que era para bandas que não tinham espaço nos festivais maiores. E deu super certo, porque muita banda surgiu dali. E aí, quando você dá liberdade para uma pessoa igual o Brandão, as coisas acontecem, sabe? Se ele tiver uma molecada que ele vê que tem vontade, ele dá todo o apoio e o espaço, com certeza, vai ser movimentado o ano inteiro, vai ter pauta o ano inteiro. Eu acho que Brandão e Martins Sererê, nessa época, é redundância. Eles são a mesma coisa. Porque o Brandão viveu aquilo lá. É muito forte, é muito marcante você ver uma pessoa fazer da vida dela, né? O foco da vida dela, da carreira dela, fomentar a cultura no estado dela. Então, assim, o grande piloto dessa nave, cara, foi o Brandão. Que foi um cara que teve uma visão e um espírito, cara, de uma bondade absoluta de abrir o espaço para todo mundo. Tinha um festival de rock aqui, era Lobão, Rato de Porão e Los Hermanos, que era o line-up. Fechado, era sexta-feira, quando me ligou o Procurador-Geral do Estado, dizendo que eu tinha que levar lá um contrato que eu tinha feito com a Monstro, que era cheio de erros. E era cheio de erros mesmo, porque se os meninos não tinham dinheiro para pagar, eu perdoava, se era R$300 de aluguel, eu passava para 100. Facilitar a vida das pessoas. Eu falei, vou lá 10 para 6, porque sexta-feira 10 para 6, que burocrata vai trabalhar 10 para 6? Nenhum, mano. Aí eu cheguei 10 para 6, a secretária dele já tinha ido embora, eu bati na porta, ele falou assim, pois não, quem é o senhor? Eu falei, eu sou lá do Martins Sererê, sua secretária me ligou para vir trazer um contrato de um festival de rock que vai ter lá. Ele falou assim, ah, sim, eu tô lembrando sim, pode deixar aqui em cima da mesa, segunda-feira eu olho. Theo, eu disse a escada do centro administrativo, eu sentei na casa e chorei. 36 bandas, mas já o pronto, eu ia fazer o quê? Chorar. Sabe? Então, assim, isso é tesão, mano. Se você dirige um espaço, você tem tesão pelo que acontece, você tem respeito pelo produtor. Isso é fundamental em quem dirige centro cultural. A figura mais importante de todas, da cultura de Goiás, de todas, é o Carlos Brandão. De 2000 para cá, o Brandão, na cultura, ele é o que realmente, ele é o que mais fez pela cultura e pelos espaços culturais do estado, com certeza é ele. Isso aí, Brandão. Fechamos. Bom demais. Eu ia falar um trem aqui, mas não vou falar, não. Por quê? Porque pelo fato de eu ser gay, todo mundo pensava que eu pegava os meninos do Martim e tudo, né? Mas é meio deprimente isso, né? Não, pode falar. Tá aberto. Bom, na época do Martim, por ter vindo muito menor e por fato de eu ser gay, as pessoas falavam que eu pegava os meninos do Martim. Porque tinha família que pensava que os meninos vinham aqui e eu ia cantar os meninos. Então isso me machucou muito na época, me deixou muito grilado na época. Sabe, eu estava fazendo um trabalho super bonito, super decente, super correto e algumas acusações bobas. A cidade inteira de Goiânia ela é complicada nessa questão, né? Ainda mais para quem tem um nível de importância na conta das coisas, da área de cultura, você sempre é culpado de alguma coisa que você não fez, né? Então, isso é uma coisa que na época me deixou muito grilado, sabe? Eu estava abusando de menino, assim, cantando menino, não, nunca fiz isso. Pode vir um aqui e falar, foi cantado, não foi, saca? Então, assim, isso é uma coisa muito séria para mim, séria mesmo. Eles não aceitam ter um espaço só para cultura pop. Custa ter. O espaço está pronto, não precisa mexer, não.
pecuária, cara, é um fenômeno muito grande aqui na cidade, do ponto de vista dos costumes e culturais. Por exemplo, cara, era complicado ter aula na escola, porque os moleques matavam a aula de manhã para ir pra pecuária. A galera se reunia. Cara, era assim, um comboio, parecia um arrastão de aluno, descendo a Goiás para chegar até na pecuária, para todo mundo entrar correndo antes das 7, para poder ficar dentro da pecuária. Fazendo o quê? Doido, matar a aula, ir pra pecuária. Mas era um ambiente que estava todo mundo do rock. Então, assim, são os áureos tempos da pecuária. Teve uma época que a pecuária estava meio em baixa, né? E você via que não tinha um cacife, né, brabo para trazer grandes atrações e tal e tal. E aí os caras botaram esse show de rock. Aconteceu ali um terço e tal. Parecia que era interessante. Os caras estavam vendo uma cena, mas não entendi direito. E teve esse show de rock na pecuária. Esse show na pecuária, ele é importante para pisar aqui, para falar que existe. E naquele momento eu era o cara que era dono do Vaca Amarela, um festival já respeitado na cidade. E a Biest era um selo que já lançava as bandas do grunge novo ali, cara. O Lake, o Technicolor. E aí, eu não lembro o contexto, cara, que eu sento com o João Lucas e com o Pedro Cambaleado e falo assim, cara, eu tenho um festival, vocês têm um selo, sabe? Eu acho que a gente tem que causar, né, cara? Assim, esse namoro tem muito pra dar certo. Aí topamos. E eles já tinham essa data aqui. A gente teve um convite pra tocar no sábado da pecuária. Ia ser um palco de rock. Fizeram a proposta pra gente via Bela Nogueira, que era a Bela Utopia, que tocava com Luiz Maldonado. E aí ela botou a gente pra fazer, só que o Fabrício chegou e falou assim, velho, vocês vão fazer um show no mesmo dia do Bananada, que é quase de graça, na pecuária, com as bandas de Goiânia, tudo que vão... E meio que a gente se sentiu tocado, é verdade. A gente tem uma parceria, meio pai. A gente jogou pra quinta-feira. Isso foi 2006. E foi um dia antes do Bananada. Uma coisa que já deu uma tretinha já. Porque assim... Poxa, porque assim, o Bananada foi feito pra competir com a pecuária, né? Pra ser uma coisa assim, opostos. Cara, eu não lembro, real. Eu poderia até mentir que lembro. Mas aí o João Lucas tava doido de fazer o negócio. Porque se isso aconteceu, é porque o Bananada já tava relevante, entendeu? O público era as bandas, sendo o público das bandas que estavam no palco. Não tinha absolutamente ninguém na pecuária na quinta-feira. Sei lá, devia ter, sei lá, umas 100, 200 pessoas. E eu não acho que a galera não entendeu muito bem aquilo lá não, cara. E o Pedro Cambaleado era a pessoa mais produtora, organizada. Ele não tinha banda. Então ele não tava ali curtindo, divertindo. Pra ele, aquilo ali tava um fracasso. E aí, cara, quando eu vejo assim, cara, tá o Pedro chorando, o Pedro Cambaleado, cara, o João Lucas do lado gritando. E eu nem entendo, cara. Sabe assim, eu nem sabia que tinha esse nível de estresse. É um passivo deles, cara, que eu entrei no meio do caminho e nem sabia. E eu tava tocando, tô bebendo, todo mundo. E aí é um conflito que sempre acontece. E aconteceu nesse dia e ele não aguentou, não quis continuar. Se deu, sabe, na hora certa, companheiro. Senão eu tava se fudendo até hoje. Foi uma noite muito imensa, cara. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Na época eu achei uma desgraça, sabe? Eu falei, cara, o que esse povo tá querendo fazer aqui? A gente é exatamente contra isso, sabe? E não vai chegar em lugar nenhum isso aqui, sabe? Depois eu entendi o desafio subversivo que eles tentaram fazer nisso, sabe? Só que eu acho que falta um pouquinho mais de engrenagem, de loucura, sabe? Pra poder fazer o negócio funcionar do jeito direito. É simbólico, de certa forma, né? Ter show de rock na agropecuária. Isso tem um certo simbolismo, mas também não é nada extraordinário, porque seria extraordinário, cara, se esses shows tivessem sido lotados, tivesse conquistado um puta de um público, tivesse ampliado isso, feito essas bandas migrarem para as rádios, etc, etc, etc. Então, de qualquer forma, houve essa tentativa de furar a bolha, mas não se conseguiu. Prova disso, né, que a pecuária resiste, que é um dos maiores eventos aqui da capital nossa, gira milhões, mas que o rock nunca tá lá. A gente tem que fortalecer os nossos espaços, velho. Essa questão de querer pegar espaço que já são consolidados, cara, de outros estilos, essa coisa toda, a gente fica meio que de
macaco de zoológico, sabe? Assim, olha que coisa exótica e tal, assim o quê. Não é tão importante pra esse rock goiano, cara, mas eu acho que é mais importante pra mim, pessoalmente. Talvez pra Fósforo, porque a Fósforo nasce aqui, de fato. E a gente lançou a Fósforo no outro dia. A gente já fez uma logo, já meteu o trem, não parou pra chorar o leite derramado e só continuou trabalhando. Já tinha escritório e já tinha um Vaca Amarela por vir, já tinha uma máxima agenda no Sererê e continuou a Fósforo. Eu tenho certeza que a Fósforo é responsável por esse legado da diversidade na música goiana. Não era só o rock paulistano, da perspectiva da Monstro, e meio underground, mais verdadeiro, intrusão do segundo, cara. Era o meio termo, cara. E eu acho que a Fósforo é quem puxa isso, cara. Protagonismo foi a gente que deu, eu posso citar isso, e uma diversidade real do negócio, sabe? De artista local, de ser bem a meio mesmo, de ter mais mulher no palco, de ter mais bicha tocando. Quando o João Lucas criou um festival chamado Festival Glam, que ele cercou o Martim com aqueles tecidos rosa e fez uma coisa bem viadinho aqui dentro, ali despertou no meio do rock que o roqueiro podia ser viado. Quem não tinha coragem de subir, passou a subir. E juntou muita gente nos shows. Quando eu falo de juntou, era a galera que já era frequentadora do rock, um povo que vinha como carregava um preconceito visual, um povo que vinha com as roupinhas coloridas, diferentes. E eu falava, cara, o que esse povo tá fazendo aqui? Então eles conseguiram congregar uma nova forma de pensar o rock em Goiânia. Não tinha essa conversa de indie, alternativo, pop, não podia ser gay, era super machista, escroto, homofóbico durante um bom tempo. Nessa época, né, nos anos que eu ia, tinha um pouco de receio sim, porque a menina do rock era aquela menina sexo, drogas e rock and roll, né? Então era uma menina que estava disposta a tudo ali. E eu acredito que elas eram respeitadas e, assim, participavam de igual para igual, assim. Já aconteceu fatos da gente tá passando o som no lugar e o cara falar assim, quero ver se você sabe tocar mesmo, entendeu? Sabe? Eu ouvi no CD, agora eu quero ver se é de verdade. Eu duvido que ele falaria isso pra um bando de marmanjo forte. Não chegava preconceito assim, né? Eu mesmo não vejo muito sentido em preconceito, então acho que eu mesmo não notava. Talvez elas pudessem sentir em algum momento ou outro assim, né? Muitos shows que eu assisti que tinha mulher, os caras falavam gostosa, gritava no meio do show, né? Então, era meio complicado. Tanto que eu tinha que entrar muito bravo no show. Eu era considerada nervosa, assim, com muita raiva. Vocês tocam como homens, vocês tocam tão bem quanto os caras, né? Então, esse tipo de comentário, ele era recorrente. Sempre aquela sensação da gente querer provar mais do que deveria. Quando a Girl Hell começa a ter mais relevância, as bandas femininas vão deixando de existir. A LSD vai deixando de existir, Pelúcias, própria Technicolor, os meninos mudaram, né? E foi desfazendo. Então, assim, meio que foi ficando só a gente e existia. Não existia a gente tinha uma presença forte, mas existia sempre esse lugar de vamos ver se elas dão conta, né? E a gente dava. O Orkut foi histórico também, né, cara? O Orkut era sensacional, assim. Eu sinto falta até hoje do Orkut, sabe? E tinha essa comunidade Goiânia Rock City, cara, que era fantástica, assim, porque juntava a galera tudo de bandas bem diferentes, né? Cara, aquela comunidade era essencial. Tipo assim, a gente só virou porque tinha aquilo ali, cara. Porque
Cara, era uma coisa totalmente diferente do que existe Facebook e Instagram hoje. Era um sistema de fórum, né? Você levantava a discussão. Hoje em dia não tem discussão em post de Instagram, tem curtida, like e bater palminha. Aquilo ali fez a galera, todo mundo ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo, saca? Então você tinha uma questão de ágora mesmo, de horizontalidade, de debate, cara, que nenhuma rede social conseguiu, cara, suplantar aquilo, velho. Mas assim, eu acho que a comunidade, o Orkut, assim, cara, era onde aglutinavam todas as ideias, assim. Muita coisa legal saiu de lá, muita treta teve de lá, mas muita coisa também legal saiu de lá. Cara, primeiro que essa comunidade, cara, tinha que ter um documentário só pra ela, porque ela era maravilhosa. Cara, tinha vezes que eu acordava, já entrava no Orkut pra ver qual era a treta do dia. Então, eu lembro que tinha tretas homéricas do Segundo com o pessoal da Monstro, né? Da Two Beers com o pessoal da Monstro, era coisa mais underground. Aí a Monstro era vista como os caras mais comerciais, mais vendidos. Imagina, né, cara? Era tudo pequeno, né? O Segundo ia lá, bravejava, dava uns chiliques e pegava no meu pé, enchia os caras. Mas assim, eu vou falar pra você, não bebi um gole de cerveja jamais, assim. Eu não sei por eles, mas eu dava risada de tudo, isso aí. Mas ao mesmo tempo que eu dava risada, eu ficava puto e ficava escrevendo aquele tanto de post lá no Orkut, falando as coisas assim. Era uma pseudo-intriga, mas não era, sabe? Na real, todo mundo conhecia todo mundo, então não era uma grande intriga, assim. Eu acho uma merda não ter coisa acontecendo, não ter esse embate hoje. Não ter um grupo de internet onde você bota onde você faz uma piada sacaneando o Segundo e o Segundo vai lá e responde. Era questão ideológica mesmo, cara. E essa ideologia, ela aparecia ali. E as pessoas concordavam ou discordavam, né? E virava aquele lance, tipo assim, tinha os debatores que faziam fake meu, né? Ou às vezes fazia fake só pra zoar, eu também fazia fake, zoava do meu lado, sabe? Eu gostava dos fake pegando no pé do Segundinho, falando, ei, Segundinho Balão, como é que tá os carros aí na sua casa? Teve outro também, né, que os caras lá, o Luciano Dremer fez uma foto do Segundo comendo no Burger King, né? Diz ele que foi só serrar a coca de graça lá, que não tava comendo lá não, no Burger King. Mas nós comemos no Burger King direto. Tudo de deboche, de crítica e de elogio tinha ali. E ali era um grande canal de divulgação das eventos aqui. Porque você não precisava fazer flyer, você não precisava mandar pro jornal, não precisava nada. Era só fazer um post no Goiânia Rock City, seu evento já tinha todo o público que tava ali, via. Eu fazia meus eventos, a programação ali no computador, no bloquinho de nota, dava um Ctrl-C, Ctrl-V na Goiânia Rock City, acabou, velho, acabou. Nós, a Fósforo, tínhamos o hábito de divulgar a agenda completa ali, cara, já pra segurar aquela data pra evitar uma concorrência. Meio que pra demarcar terreno, sabe, assim, essa data é nossa. E o legal também que eu lembro é que as bandas alimentavam bem a fanbase, assim, pra interagir. Então tinha até uma disputa, sei lá, você ia postar uma coisa da banda, você queria que a galera curtisse mais, pra mostrar que a banda é relevante. Então tinha toda essa coisa que parecia uma competição que não era saudável, mas era super saudável porque alimentava a cena no sentido de deixar a comunidade mais forte. Eu sinto que não tinha essa virulência, esse ódio que se repercute muito nas redes sociais agora dos últimos anos, né? Tipo, porque tem estudos que mostram, né, que o ódio ele dá muito mais engajamento do que a informação, tá? Eu não sinto que lá tinha esse ódio. Eu acho que foi um espaço importante, um fórum importante, para as pessoas entenderem que a produção cultural, por mais que ela seja underground, ela não escapa dessas questões, dessas problemáticas em relação ao acesso dos espaços, ao acesso ao dinheiro para a produção desses eventos, e para se ter a ideia de que tudo isso envolve custos e envolve despesas das pessoas que estão envolvidas nessa produção. Mas que, de qualquer forma, cara, eu considero que Goiânia Rock City é um ponto fundamental para pensar toda a estética, treta, banda, picuinhas, agregações que rolou em todo esse período aí, cara. O Orkut acabou, o rock goiano acabou junto, a comunidade Goiânia Rock City acabou, o rock goiano foi só ladeira abaixo.
Black Throne Shocks a gente inventou como desculpa para produzir capa de disco, cartazes, fazer o lettering, camiseta. E aí começamos a ensaiar bem devagarzinho, assim, fazendo só cover. Só que a gente era muito ruim, a gente não conseguia tocar nenhuma música inteira, assim. No início a gente queria fazer uns covers de Pantera e eu não sabia cantar. E ninguém sabia nada, assim. E como a gente não sabia tocar nenhuma música de ninguém, a gente foi obrigado a fazer nossas próprias músicas. Eu lembro de ver o Denis e o Douglas e o Vitor das outras bandas indo nos shows do MQN, sabe? E eu lembro que o Douglas fez o pôster e a gente pirou. A gente pirou primeiro nos desenhos, antes de ver a banda. A gente falou, não, foda-se, a gente não precisa ver a banda não. O desenho desses moleques aí são muito fodas. Se a banda for 1/3 legal do que são os desenhos. Nosso primeiro show foi no teatro. Foi no Teatro Zabriskie. Teatro Zabriskie, que foi um baita de um primeiro show, porque foi a gente, o MQN e o Pata de Elefante, né? Que é uma banda... Pra gente foi meio ruim no sentido de deu tudo errado, sabe? A gente era muito ruim, a gente era tão ruim. E aí o Pata de Elefante tocou e meu pai e minha mãe, a gente vai embora. E eu, pai, o que você achou do show? Aí ele montou na moto, assim, minha mãe montou e falou assim, vocês são uma bosta, mas esse aí é da hora. E aí foi embora. Eu imediatamente chapei na banda, achei muito legal. Eles eram muito legais. E aí ele apresentou a gente ao Gustavo Vasques. Até então a gente ainda não tinha nem conseguido encostar na Monstro Discos, não. Nosso relacionamento ainda era só com o Fabrício. O Fabrício trouxe o Black Drum Shocks pra mim. Primeira vez, apareceu ele com o Douglas e o Vitor lá em casa. Os caras tinham 17 anos de idade, assim, eles muito novos. A gente foi uma das primeiras bandas que já tinha um material gráfico, já tinha som, a galera já tinha ouvido algo. A banda já tinha tudo, a gente... Então, o show já tinha tudo. O Black Drum veio com uma técnica mais apurada, com visual, com tudo mais. Já eram os caras do design, né? Tinha um CD, já lançaram um CDzão bonitão. Eu achei o Black Drum Shocks, cara. Os caras tocando pra caralho, cantando pra caralho, com um negócio tudo novo. Com aquela onda dos desenhos, arte visual, parado, velho. Sabe, nós ficamos velhos de 2 anos. Nós era a banda assim, tipo, sei lá, que mudou toda a cara do trem. 2 anos depois veio uma banda, cara, que deixou nós velhos. E aí a gente começou a tocava em Cuiabá, tocava em Campo Grande, tocava em Uberlândia. E ia tentando, sabe? Por isso, por muita banda que criticava, pô, vocês estão pagando pra tocar, vocês não estão se dando valor, velho. Sabe? Tipo assim, como se a gente tinha a mentalidade que ninguém vai pagar por um produto que não conhece, sabe? Até as pessoas começarem a pagar pra gente, e a gente pagou um tempo, assim. Como é que tá a repercussão do Black Drum Shocks? Vocês são verdadeiros rockstars agora. Ah, quem dera, né? Tá ralando muito aí, viajando muito, ainda bem. Ué, e tentando fazer muita festa, aproveitar ao máximo, né? Qual a lista de exigência da banda pro Camarim no Nós? Camarim no Nós? Vai ter Camarim no Nós? Na época que eu trabalhava na Monstro, o Fabrício era a pessoa que eu mais tinha contato, assim. Um dia a gente tava no carro indo fazer algum corre de festival, e aí ele falou, Douglas, sua banda é muito boa, mas é porque não tem como eu focar nela, porque não é o som. Só que aí o ex-agente do Cansei de Ser Sexo gostou. Aí o Fabrício falou, não, eu quero ser o agente de vocês. E aí no segundo disco, eles me chamaram pra produzir o disco, junto com o Gustavo. E aí eu tive uma ideia mais absurda ainda, que eu chamei o Eduardo Ramos, produtor do Cansei de Ser Sexy na época. A gente tinha um monte de músicas e os meninos ofereceram a My Favorite Way entre elas. Essa música, quando a gente começou a fazer ela no estúdio, eu olhei pros meninos e falei assim, cara, parece que essa música tá ficando legal. E aí quando a gente foi gravar, o produtor do disco, que era o cara lá do Cansei de Ser Sexy,
Ele esqueceu das outras 10 músicas, assim, falou, vamos gravar essa daqui e as outras vocês podem ir gravando à vontade. Tanto que ele não deu o menor pitaco nas outras, assim. Ele focou nessa, essa era a música. Essa música, ela se destacava entre as outras, né? Porque as outras eram muito um rockão tradicional deles. E essa tinha esse gancho. Eu e o Vitor praticamente abdicamos da nossa vida durante meses para poder fazer esse clipe. Eu peguei e fiquei fazendo animações manuais mesmo, assim, papel, uma pilha, assim, de papel, assim. Daí a gente fez esse clipe, terminamos ele, sei lá, no domingo. Segunda-feira a galera enviou a fita pro MTV e já foi indicado pro VMB. Foi assim... Black Drawing ficou em primeiro lugar como música e o disco ficou em 6º lugar. O Black Drawing foi single do ano da Rolling Stone Brasil. O Black Drawing teve clipe no Disque MTV, concorreu ao Prêmio MTV, NKN, Mechanics, Hang, que a gente falou, nunca resvalaram o mainstream, assim. Mas eu acho que a banda de Goiânia que mais se representou e que mais carregou a monstro pra fora, sem dúvida alguma, foi o Black Drawing Shocks, porque eles fizeram uma carreira internacional, eles lançaram uma quantidade de discos, eles formaram um negócio que poucas bandas desse segmento no Brasil e de Goiânia formaram, que é montar uma base de fãs. A gente fez tudo que uma banda de rock em inglês brasileira podia ter feito nessa época, ou seja, o nosso trabalho aliado ao timing... O bicho já pegava já há muito tempo, muito antes disso, sabe? Final dos anos 90 e tal. Mas quando a gente chegou, não por conta nossa, mas o que eu vi foi que tava pegando fogo, assim, sabe? Essa geração foi se colocando, né? Foi se apresentando e foi conquistando um espaço e foi conquistando um reconhecimento. Então, houve uma comoção dentro de uma sociedade da juventude que começou a frequentar para ver até o que estava acontecendo. Isso foi ótimo para as bandas e foi ótimo para os donos dos bares, para os donos de eventos, para os festivais. Então você tinha lá o Segundo fazendo os festivais dele, você tinha a Fósforo fazendo festival, eu tava fazendo festival também até naquela época, a Monstro fazendo os festivais dela, tinha diversas iniciativas ali que tornavam uma cena extremamente forte, até o Japão fazia festival separado ali. Já no República mesmo, a gente recebeu MTV, a MTV roletou por todos os cantos da cidade aí. Foi parar na Veja, cara. A gente foi parar no jornal hoje, de sábado, do Heróis, o Evarista, veio cá pra fazer uma chamada e tal, entendeu? Um fim de semana do barulho em Goiás. A 9ª edição do Goiânia Noise Festival mostrou a força das tribos do Cerrado. Foram 3 noites de rock pesado. Em 3 noites, 42 bandas se apresentaram para um público estimado de 10 mil pessoas. Assim, o festival, que começou pequeno, tem se tornado um grande evento da música independente do Brasil. Esse momento foi um momento de renovação também, né? Graças aos selos, né, daqui de Goiânia, que foram muito representativos e fomentou a cena. Aí tinha bandas novas surgindo, né? Galera nova que ia no show, tal, tinha aquele movimento, assim. Eu acho que é isso, assim, é uma parada que foi desenvolvida muito junto, né? Os núcleos ali foram se apoiando e evoluindo junto, assim. Eu acho que isso foi muito frutífero. Quando a gente começou a ver show, eu acho que a sensação é essa que a gente teve. Cara, isso é a coisa mais legal que tá rolando, assim, né? E eu quero fazer isso, assim. Ele dispensa apresentações. Os meninos, a molecada era muito boa, assim, sabe? Eles gravaram os discos com o maior produtor de música brasileira e o maior produtor de rock do mundo desse recorde. Então, assim... E a gente foi num show do Hellbenders, cara. Mano, eles não tinham mais de 15 anos, não, velho.
Eles eram muito novinhos, velho. E eu vi o show, cara, eu fiquei chocado, velho. Teve uma época que eu morava no Estúdio República. E aí, quando eu entrei no ensaio, aí eles viram que era eu. Aí eles começaram a tocar My Favorite Way, eu acho. Aí um dia a gente tava tocando Black Drown. Rising Sun, tocando lá, aí de repente ele abre a porta. Essa música é minha. Aí nós, porra, não, aí já ficamos amigos do cara, já. E aí ele foi, tocou a música no meu lugar. Foi super legal, assim. Então a partir desse momento eles apadrinharam a gente. E a gente pirava muito pra Hellbenders, gente. E a gente passou a frequentar show, ensaio da Hellbenders igual show. Comprava cerveja, ficava sentado lá no ensaio, vai ter ensaio da Hellbenders, bora lá. Ficava lá tomando aula assistindo. Sim, e eles sempre muito cheios de energia, muito criativos. Então eu sempre fazia propaganda pra todo mundo, assim. Pô, a primeira turnê que a gente fez, na real, Black Dwarf nos levou, acho. Eles levaram, eles falaram assim, velho, chega aí. E foi uma puta turnê que, assim, cara, eu te falo que até hoje tá guardada ali como uma das mais massas. Girl, don't be afraid if you think I'm good. And if you just leave, I will lose my soul. O clipe de Living Home, ele é com imagens dessa turnê. E isso pra mim é muito massa. Ainda hoje é uma das músicas que eu tenho um sentimento mais massa assim, em relação ao Black Dwarf, muito por causa disso, assim, porque me lembra muito disso tudo e do tanto que os caras realmente abriram um caminho pra gente. Assim. E a gente via que os meninos estavam bebendo do jeito que eles nunca bebiam na vida depois do show, assim, de felicidade. Foi bastante festa. Sabe aquele papo de bêbado, assim, de camarim? Onde nós estamos? Não sei o quê. Foi muita festa. O lance do Miranda foi uma parada muito doida, porque assim, a gente quebrou a cara muito fodido, que o cara falou pra gente, não, vai lá, vai tocar lá. Irmão, o cara deu uma surra na gente, falou, véi, tá uma bosta, eu vou pra São Paulo agora. Ele deu um tranco dos meninos no começo, assim, que foi um tranco que os meninos merecem nota 1000, viu? Ele chegou a primeira vez e viu os caras tocando e reclamou. Falou, não, vocês não cumpriram o trato. Vocês não estão tocando sólido. Falei pra vocês tocarem mais. Eu quero que essa semana vocês toquem todo dia no metrônomo. Eu vou voltar aqui semana que vem. E os caras realmente fizeram isso. Eles tocaram de segunda a sexta. Ele vinha no fim de semana. Eles tocaram de segunda a sexta no metrônomo quase que o dia inteiro as músicas. Aí que a gente foi parar pra pensar o que seriam as nossas músicas. A gente não sabia tocar nossas músicas. A real é que ele abriu a nossa cabeça. Nesse primeiro momento, ele abriu a nossa cabeça porque é compor uma música pra disco. Às vezes tu quer usar 4, 5 vozes, só que se todas forem igual, não dá o clima, eles fazem uma voz assim, fica assim, cara, e bota bem mais de outras, tipo, junto, se encaixa, junto com 2, 3, normal. Aí quando tu olha e fala, cara, o que tem nessa voz, velho? E aí o cara fazendo uma voz bizarra junto. A real é que essa gravação com o Miranda, ela mudou muita coisa. Foi quando a gente realmente mudou a nossa vida no sentido de entender o que a gente queria fazer pra vida. Isso abriu um monte de porta pro Hellbenders, né? Eles abriram pro Caios, abriram para um monte de gente em São Paulo, fizeram uma coisa acontecer. Não sei até onde isso fortaleceu a ida deles pro Rancho da Luna, mas enfim, isso o Miranda traz também, né? A galera teve uma receptividade muito grande pra esse disco, né? Saiu várias listas, E era um disco que ele representava muito bem a nossa trajetória até então, porque era um disco que tinha músicas lá já perto do início de 2007 ali, sabe? E tinha umas músicas também já mais perto ali do começo da gravação, saca? De 2011 também. Então foi um disco que definiu muito bem o que a banda era em relação à identidade até ali, saca?
se eu vou tocar pra uma pessoa, se eu vou tocar pra 1000 pessoas, eu vou dar o sangue aqui, velho. E a gente sempre teve muito orgulho disso, porque realmente é uma banda que, né, a gente sempre teve essa percepção de que a gente tem que entregar, sabe? A gente foi pro South by Southwest, a gente conseguiu marcar 10 shows lá. Nesse show que não tinha ninguém, o cara que tava fazendo PA tocava na banda do David Ketchum, que é o cara do Rancho do Aluno. Ele pirou na banda, falou pro David Ketchum, o David Ketchum convidou a gente foi. E aí, enfim, o Rancho do Aluno uma experiência muito maluca, porque foi muito colaborativo, porque a gente fez um projeto de crowdfunding para conseguir. Hello, I'm David Ketchum at the Rancho de la Luna recording studio in Joshua Tree, California. We're trying to get the Hellbenders over here to make a loud rock album. They really want to come here and hang out with me, and I really want them to come here and hang out with me, so I can hang out with them. So save your pennies and send them over to Hellbenders and make their dream a reality, and make my reality a dream. E aí a gente conseguiu fazer um crowdfunding que a gente conseguiu juntar uma grana. E a gente, na época, a gente tava fazendo turnê, a gente tava já rodando muito, ganhando uma graninha com a banda pra conseguir investir nisso, mas além disso a gente conseguiu o crowdfunding, que foi o que permitiu a gente a ter esse sonho, assim, sabe? A gente tava com muito medo, na verdade, de não dar tempo, cara, da gente gravar tudo, porque a gente só tinha 12 dias, é um prazo curto para 8 músicas, mas acabou que a gente, na verdade, foi surpreendido muito positivamente, que a gente conseguiu gravar 7 que a gente já tinha pré-produzido aqui, conseguimos compor uma lá e gravar, e ainda sobrou uns dias pra gente ficar tranquilo, sabe? Do Hellbenders foi lá pro deserto de La Luna, grava Trico Ketchum. Beleza, o disco é foda, incrível, fodástico, fudeu, beleza. Cara, tem que voltar lá todo ano, tem que fazer a publicidade do trem e tal, e aí, bicho, não tem essa dinâmica, não é fácil de ser feita, entendeu? Por mais que eles tenham gravado lá fora e falassem inglês, faltava um pouco do contato com a produção lá de fora, né? Pra poder levar, porque muito do público da banda, naquela época, hoje é diferente, mas era feito festival por festival, show por show. Estar lá, eles estavam, sabe? E aí tem coisas que pra mim são só um mistério, assim. Só vai ter um Foo Fighters, só vai ter um Metallica na vida, e é isso mesmo. Mas por que assim, não foi falta de qualidade, não foi falta de empenho, não foi falta de esforço, por que não vira, pra mim é um mistério total. Se falar que a gente tentou tudo, velho. Foi com sangue nos olhos, falar, velho, você tem um contato aí pra gente fazer? A gente, a princípio, o Braz tava fechando com um cara, antes de ir a primeira vez nos Estados Unidos, era uma turnê de 6 meses, a gente quase fez. Ficar 6 meses nos Estados Unidos tocando quase todo dia, quase rolou isso. Tinha que ficar lá, velho, legal mesmo, tocando e ver o que dava, assim. Mas pensa, pô, você toca rock inglês no Brasil, sacou? Olha o teto que você já tem, a gente viu o Black Drum, a gente viu o MKM. E eu acho que o problema do rock em si, assim, cantado em inglês, é isso, né, cara? Lá fora não tem novidade pra aquele... Né? Cara, Sepultura, bicho, é único, assim, tipo... é uma coisa única. Então, eu acho que bandas, né, que vão tocar um som pra gringo cantando a língua deles, entendeu? Não é diferencial, entendeu? Tem que ter um lance muito forte, assim. O americano, ele tem uma certa dificuldade em aceitar, assim, o sotaque, sabe? Acho que a questão do sotaque conta muito. E, cara, na verdade, eu acho que o underground foi feito para ser pequeno mesmo, sabe? É isso aí, sabe? Existem bandas mundiais, né? E existem bandas que existem aí, tem muita gente que gosta, e gosta porque procura, porque vai lá, né? Pesquisa, encontra. Então, assim, eu acho isso importante também.
E as bandas brasileiras de rock alternativo que cantavam até em inglês, cara, elas sempre bateram um teto ali, elas não conseguem sair, ultrapassar. E as bandas de Goiânia não foi diferente, ó. Talvez um teto um pouquinho abaixo, mas elas batiam e ficavam, saca? Vamos pegar o Black Dog Shops. Foda, os caras têm vinis, plural, tocaram fora em festival nos Estados Unidos. Mas e aí? Sabe, se for pensar o MQN, um show foda, o Fabrício com altos contatos e tal. Tudo bem que os caras ficaram velhos, seus projetos pessoais, família, mas e aí? Então é melhor viver onde? No underground. Você vai sempre se ferrar, você sempre vai ter ré, mas você vai ter um público cativo. O Centro Cultural Oscar Niemeyer é uma construção em Goiânia que tem um Palácio da Música, que é um teatro com capacidade para cerca de 2.000 pessoas sentadas, uma sala de palestra que também pode fazer show, um museu, umas salas de cinemas, um platô, etc. E teve um momento que a Monstro e o Vaca Amarela, etc., utilizaram muito o Niemeyer, fizeram shows, etc. Tal. Só que eu acho que a gente utilizou tanto que incomodou a ponto da vizinhança. Isso é a minha opinião. Da vizinhança, que tem ótimos telefonemas, dizer que ali não era um lugar para aquele tipo de atividade cultural, que ali deveria ser uma praça e não um centro cultural. Até que um dia meteram uma grade de arame farpado lá, falando assim, aqui não acontece mais evento de música ou cultural na Esplanada. Ficou fechado durante um bom tempo. E aí eu falei, cara, vai fazer 4 anos esse Niemeyer fechado, cara. Não funciona, cara. Aí o Thiago falou, que era deputado estadual na época, né? Falei, cara, mas como é que tá fechado? Eu falei, cara, tá fechado porque não funciona aqui, isso aqui tá errado, né? Cara, mas eles não vão abrir isso, vocês não pressionar. E aí foi um momento simbólico no governo goiano, porque eu acho que o Íris era o prefeito, ia ter uma disputa para governador na sequência, logo naquele momento. Eu fui conversar com o pessoal da Monça, né, cara? E o Fabrício botou muita pilha, o Márcio um pouco mais pé atrás, cara. O Bigode e o Pazuca não opinaram tanto. E a gente resolveu, literalmente, botar o bloco na rua e brigar pelo espaço. E nós tivemos uma ideia mais genial e mais estúpida ao mesmo tempo, que foi alugar um trio elétrico. Foi a primeira e única vez que eu troquei num trio elétrico, né, Ferrari? Me senti como se estivesse lá no circuito Barrondina, em Salvador. Eu jamais imaginava subindo em cima de um trio elétrico com as bandas de Goiânia todas saindo da Praça Cívica até o Niemeyer, uma galera andando. A Praça Cívica, no centro de Goiânia, foi o local escolhido para a concentração dos manifestantes. Além de protestar, eles foram conferir o som das 10 bandas convidadas para tocar em cima de um trio elétrico. Aí quando eu vi a ideia de fazer uma manifestação, eu falei, doido. Só que quando eu vi a manifestação feita por trio elétrico, eu falei, cara, que coisa feia. Eu achei que tão ridículo. Eu falei, cara, trio elétrico tá associado com coisa da Abadá, axé, uhul. Eu falei, pô, agora vai ter o quê? O Abadá do rock também? Foi uma grande micareta aquele negócio. Foi muito legal tocar num trio elétrico, né? Um formato de festival que a gente via muito na cena axé, aquela coisa toda, né? De repente, um festival de rock acontecendo assim em trio elétrico. Eu lembro que eu fui lá só pra zoar mesmo um pouquinho com a molecada que tava lá, que é tudo amigo meu. Eu estraguei a buzina do meu carro nesse evento, cara. Do tanto que eu apertei aquela buzina. Eu não fiquei lá no carro, sabe? Eu fiquei andando na rapaziada, comprando cerveja de camelô, cara, sabe? Assim, de cacheiro. O público acompanhava o trio enquanto as bandas Hellbenders, Violence e Mugo faziam seu som. Teve esse negócio assim meio que divertido e interessante de você pegar as bandas que de certa forma estavam restritas a um público da cidade e sair pela cidade falando, nós existimos. Ali eu acho que é o momento que o rock de Goiânia, cara, mostra de fato pra política de Goiás que tinha uma nova geração a fim de falar grosso, que não era imberbe mais. Eu acho que também tem a questão de uma geração se colocar, né, na cidade, politicamente inclusive,
né? Tipo assim, dentro não só do cenário cultural, mas pautando, né, a cidade que é Goiânia. O rock movimentava pessoas, que movimentava a abertura de lugares, de fazer o próprio governo mudar uma atitude. Cara, o povo foi andando até lá o Neymar. E milhares de pessoas na rua. Isso foi um puta de um evento, cara. Eu lembro que a gente começou a tocar na parte X ali da avenida. E quando chegou num local que tava muito assim, a galera tinha aglomerado ali na praça e tava esperando o trio elétrico chegar, uma galera se adiantou. Quando virou, assim, teve aquela visão, o Márcio e o Fabrício viram batendo, toca mais forte, toca mais forte. A gente cortou a música no meio e começou tudo. Tá, tudo. Emblemática o Black Drum Chalks tocando My Favorite Way na praça, que tinha um relógio ali, ó. Esse momento foi o ápice do rolê. Eu lembro do Black Drum Chalks tocando, eu curtindo, e foi uma intervenção. Mas tem aquele simbolismo, cara, da praça de todo mundo ocupar ali com chuva, cara, molhado, suado, cansado, bêbado, sabe, de estar ali, cara. E a importância da música naquele contexto, que era um hit, aquele momento era um hit. Então aquilo mostrou muita potência do rock and roll, da onde ele vem, desse lugar de rebeldia, desse lugar de ocupação, desse lugar de questionamento de regras, de questionamento de obediência, né? E ele, pra mim, assim, aquele momento ali foi lindo, porque, pô, a música que todo mundo sabia cantar, que tava muito na alta, assim. E, cara, o resultado foi mostrar que naquele momento existia lideranças de cultura ligadas ao rock e à música alternativa que poderiam debater e discutir espaço público e gestão pública de cultura. Mas se funcionou ou não, eu acho que não funcionou muito bem, né? Até hoje continua essa bosta, né, cara? Assim, tá difícil, assim, burocrático pra caralho, né? E o Oscar Niemeyer hoje tá em pleno funcionamento, então, assim, acredito que teve sucesso, sim. Aconteceu, teve sua importância pra cena na época. Marcou a história e o nome que a gente queria pra Secretaria de Cultura assumiu em 2011. Que era o Giovanni Felipe. Então a gente conseguia fazer uma pressão política até o ponto que, para calar a nossa boca, convidaram todos nós para poder participar do governo. Fabrício, o Márcio Júnior e o Pablo Costa foram pro governo, né? Demorou um tempo pra gente se estabelecer, por exemplo, junto a uma Secretaria de Cultura Municipal, Secretaria de Cultura de Estado, a ponto da gente, dos caras entenderem, falar assim, olha, esses caras são agentes importantes da cena cultural da cidade, eles projetam o Goiânia pro resto do Brasil, eles são mobilizados, eles têm voz e conseguem mobilizar o público e os caras estão aí, ó. Eu não sei se foi uma coisa premeditada dos três, assim, mas eu acho que houve a chance, assim, eles se sentiram capacitados e acabou que entrou, né? Mas a política é um meio que você tem que ter estômago para frequentar, né? O Fundo de Cultura existe hoje por causa nossa, velho. Sabe, assim, a gente que brigou lá, feito filha da puta, tomando porrada da fazenda, tudo, cara. Esse Fundo de Cultura hoje financia um monte de projeto, cara. Se não fosse nós lá, então assim, o legado tá aí, cara. É porque as pessoas esquecem. Acho que as coisas nascem, como Marx fala, na árvore dos acontecimentos. Não. É luta política, cara. É briga lá, é construção, cara. É fazendo. Lei de incentivo à cultura, você tem que usar para quê? Para criar pontos de cultura, espaço para cultura, para investir em educação. Não é fazer um evento com uma curadoria que vai te aprovar ou vetar. Isso é incentivo à cultura. Isso incentiva virar produtores, virar gente da elite para fazer festival
E enquanto a periferia continua na mesma merda, sabe? Cara, você tá usando uma verba que você tá ajudando toda uma cena e não é só as bandas. Não era um dinheiro que as bandas iriam embolsavam. Você estava gerando uma cadeia produtiva ali. Então você fazia um evento onde as pessoas vão lá consumir, você vai pagar o cara do som, você vai pagar um monte de gente. Então não é uma coisa improdutiva, na minha visão. Eu não posso condenar algo que foi crescendo e para manter esse crescimento numa perspectiva, né, de PA, então eu vou ter que continuar a ter grana. O próprio Goiânia Nós teve altos e baixos. Quando não tinha a lei de incentivo e tal, o evento tinha 2 dias, chegou a ser em lugares pequenos, igual o Território Brasileiro, que era um barzinho pequeno, e depois vai pro Jockey, sabe? Então, quer dizer, os altos e baixos mostram a necessidade de captação financeira para manter essa estrutura. Nós, né, a cena rock, de um modo geral, enquanto parte da sociedade, contribui com impostos e tem direito a essa parcela de acesso à cultura e acesso a esse dinheiro para produzir cultura também. Eu não gravaria um disco da minha banda com o dinheiro da lei de incentivo à cultura, porque eu teria que colocar isso na capa do disco. Eu acho que para uma banda punk, isso ficaria muito ruim. O segundo é outra leitura, de respeito politicamente, mas eu não acho que ela contribui para criar um fundo de cultura. Uma lei que faz esse filme agora. Na lógica do segundo, esse filme não estava acontecendo. Eu tinha uma coisa com Bananada que eu acho que é uma diferença que está estabelecida até hoje, de poder arriscar mais pro eletrônico, pro hip hop, pro pop e pro GLS na época, LGBTQIA+, agora. O rock ainda vive no Bananada? Eu acho que o rock é a espinha dorsal do negócio, é fundamental. Dizer que o Bananada é só rock, na verdade é um descuido. Agora, dizer que o Bananada não é rock, aí já é vacilo mesmo. Existia numa época ali, no final entre 2009 e 2010, existia um conflito de interesse, saca? E de produções, assim. A gente tinha um caminho a ser trilhado com a Monstro, e muitas das vezes ele era desvirtuado, ele ia para um outro caminho, do qual a gente sempre tentava botar numa linha de conceitual, numa espinha dorsal. A lógica da Monstro era que você tinha que estar em todos os pontos da cadeia produtiva para aquele negócio se tornar viável e autossustentável. Teve um momento que produzir show e fazer disco era o melhor negócio possível do mercado independente. Depois começaram as agências de booking e os meus sócios da Monstro não quiseram ser meus sócios na agência de booking. Só que na hora que a gente estava fazendo isso, assim, que o disco estava deficitário e tinha todos esses BOs, o Fabrício criou dentro da Monstro uma agência. E depois ele chamou de construtora. Ele chamou de construtora ainda dentro da Monstro. Eu cheguei a propor que a Monstro tivesse um braço de agenciamento de artista. E eles achavam que não era. A gente teve alguns problemas de ré financeiros. Os caras estavam com um filho pequeno, eu também estava com um filho pequeno. Era um momento assim. Nesse meio tempo, cara, surge uma outra parada, que é o movimento fora do eixo. Aí, de repente, cara, cria-se uma estrutura que começa a determinar quais são as bandas que vão tocar no festival, tirando, inclusive, a prerrogativa de cada localidade fazer sua própria curadoria. E essa curadoria, ela estava atrelada não só à qualidade daquelas bandas que iam tocar, mas também aos interesses econômicos que estavam por trás daquela banda. Nós precisamos fazer essa banda aqui rodar, nós precisamos fazer isso, vai entrar um cachê, vai ganhar 10% do cachê, 20% que sacou. Eu tinha uma conexão fortíssima com Fora do Eixo, com o circuito Fora do Eixo, que a Monstro nunca aceitou, nunca respeitou o negócio com Fora do Eixo. Então era um negócio, cara, que a gente estava só, o clássico... privatiza o lucro, socializa o preju. Entendeu? E aí isso ficou inviável, cara. E aí chegou no momento, e como ele não dá, não sei o que, a gente tirou ele da Monstro. Foi isso que aconteceu. Rolou uma briga, eu tentei comprar uma parte, eles não aceitaram. Me fizeram uma proposta absurda de eu sair com a mão na frente e outra atrás. E na hora do vamos ver ficou assim, ó, tudo que é disco tá com vocês, eu não faço disco nos próximos
anos e não fiz mesmo. Eles não agenciavam artista, porque é um trabalho que também não é um trabalho que eles desenvolveram até hoje. Eu não acho que a Monstro nunca agenciou um artista no Facebook, ou se fez tão incipiente que o mercado brasileiro não percebeu. E eles continuaram lançando pra caralho os discos, que pra mim são foda. Eu tenho o último lançamento da Monstro, eu recebo todos. E aí chega um momento que ficou impraticável, assim, sabe? Assim, foi uma. Como toda separação, como toda dissolução societária, não foi suave, não foi. Tô todo lindo, me dá um abraço aqui. Mas ao mesmo tempo, cara, foi bom, porque foi libertador, cara, foi importante, até pra construtora, pro Bananada, que cresceu, virou um negócio gigante, entendeu? Que eu acho que era o que o Fabrício queria mesmo. Foi bom pra Monstro também, que a gente manteve o conceito, manteve fiel ao que a gente queria, né? Pra porte, pra dimensões e tal, e pra conceito. Antes de mais nada. Magnetic field. Magnetic field. Magnetic field. Magnetic field. Magnetic field. O rock não é o principal estilo da juventude hoje. Então, assim, quando você fala em cena independente, você tem que lembrar que não é uma cena só de rock, né? O rock misturado com o regional, misturado com tudo, assim, né? Tudo que você mistura, né, cara? Com qualidade e com personalidade e autenticidade e o melhor, assim, com verdade, né, cara? Assim, que é o principal. Eu acredito que diversidade é o que grande lance. Eu acho que ser holístico é muito mais a jogada. Eu espero que venha uma molecada, que venha uma juventude aí que queira se expressar, sabe? Eu acho que música é sobre se expressar, que queira se expressar, que queira falar, que queira refletir, né? E botar a sua mensagem no mundo aí. A música é muito maior que todo mundo, assim. Ela vai sofrer várias mutações, vão vir os players, vão sair outros. E eu acho que é assim que tem que ser. É um outro momento, sabe? Então a gente vai viver essa conversa nostálgica nossa aqui, né, que a gente é mais velho, porque a gente viveu um momento muito mágico. Ainda bem que a gente teve a chance, eu tive a chance, e várias das pessoas que você citou aí, você inclusive, tiveram a chance de viver isso e que transformou as nossas vidas. É para isso que serve. A arte vai transformar a vida das pessoas. Foi bom enquanto durou. Quem esteve lá esteve. E quem vê esse documentário pode até sentir uma vontade de pegar uma máquina do tempo e se divertir naquela época. Neville Ingold. Então, era um momento de efervescência política, era um momento de... Até temos aqui a participação, né, do ilustríssimo Bento, meu filho. Me engano, era me perdi, mano. Rock City, mestre, take 1. Ó, mestre. Do lugar de fazer show, né? E a cachorrada. E vamos falar agora da comunidade Goiânia Rock City. Se eu beber mais, eu falo mais. Sempre fora do beat. A gente fazia 100 shows por ano, há alguns anos, assim, sabe? Então, tudo que às vezes outras bandas queriam demais, a gente já tinha feito tanto que pra gente não tinha. Foi 100? Você falou 100? Mais 100. Ah, entendi 6, pô. Não, mais de 6 também. Mais de 6 shows. Tá, agora a gente vai falar, Richard,
Do rock? Peraí, rapidinho. Como é que é a sua relação? Rapidinho. Tô esperando um beck aqui, velho. Foi mal. Ó, será que chegou a maconha?